Valendo. Estamos aí, segunda-feira, dia 7 de abril, 19h30, aula de contabilidade geral 1. Todo mundo está sabendo aí da falta de energia na faculdade. A gente teria que repor aula, a gente teria que repor, encaixar dentro do nosso cronograma, dentro do nosso calendário acadêmico. E aí, para repor aula, vocês sabem, né? Aquela dureza. No sábado, final de semana. Então, a melhor alternativa é a gente fazer uma aula aqui. A gente está no começo também da disciplina, então uma aula bem tranquila, bem light, só para a gente não perder o dia, perder o calendário. Alguns eu conheço aqui por nome, outros não. A turma tem 34 alunos, só tem 5 aqui presente, que é uma pena, porque essa aula aqui eu vou dar uma resumida, dar uma pincelada para a gente refrescar um pouco, nosso entendimento sobre o assunto que a gente vai trabalhar ao longo do ano todo. Bom, algumas pessoas vão chegando aí eu libero para elas entrar. Preparei aqui alguns slides, eu vou projetar os meus slides para vocês. Projetar minha tela aí. Eu para ser bem sincero, eu prefiro o giz e lousa. Giz e lousa e sala de aula é mais dinâmico. A gente consegue fazer alguns exercícios, eu atuar numa certa tutoria, ajudando na mesa com alguns exercícios. Então, é difícil também a gente colocar pegar o mesmo modelo lá da sala de aula e trazer aqui para a modalidade à distância e ser a mesma coisa, não tem como. Primeiro, pela questão do lugar de voz aqui, precisa uma pessoa só falar para todas ouvirem. Não tem como. Não tem como. Aí tem que ser um de cada vez, e aí a turma é muito grande. E isso acabaria atrapalhando no momento de tirar dúvida, em específico, se a gente estivesse fazendo exercício. Então, o que eu preparei para hoje, em questões de didática, de condução da aula, vai ser uma aula expositiva. Vai ser uma aula 100% expositiva. Eu vou compartilhar minha tela aqui e vou explicar a matéria. Vou explicar a matéria sem exercício individual ou em grupo, que eu não gosto, eu adoro passar exercício, ver vocês trabalhando e a gente dá uma respirada também, porque todo mundo trabalhou durante o dia, chega de noite, 1h30 de missa, só eu falando, não é prazeroso, não é atrativo, não é bom, nem para mim, nem para vocês. Então, é uma exceção, tá? Não vai ser todas as aulas que vão ser assim. Já tirar uma dúvida também em relação à lista de presença. Vai chegar o momento aqui que eu vou pedir para vocês enviarem o nome de vocês no chat. E aí vocês respondem ali, eu gravo o nome de vocês e dou baixa em um controle que eu tenho aqui. Bom, aí, em relação a dúvidas, não sei, se vocês quiserem me interromper no meio e manifestar uma dúvida, não tem problema, fiquem à vontade. Ou se vocês quiserem anotar suas dúvidas e deixar para o final, aí a gente já tira todas as dúvidas de uma vez, também dá. Eu vou tocar aqui, eu tenho mais ou menos, tenho o quê? 1h40? Tem 1h40, eu tenho uma apresentação aqui com bastante coisa,
tenho com 70 folhas de slides. Então, eu vou até quando der. Até umas 9 horas eu vou, e aí a gente pega um tempinho no final para tirar as dúvidas. E, e se eu não conseguir terminar tudo que eu preparei hoje, a gente continua na próxima aula, na quinta-feira. Quinta-feira, eu acho. Conge 1. Conge 1 Conge 1 é uma das principais matérias aí do curso, a matéria do primeiro ano que a gente acaba aprendendo a parte operacional da coisa. Parte operacional que a gente puxa também um pouquinho de teoria da contabilidade, que é uma base boa também, acaba ajudando bastante aqui nessa disciplina. E por ser um primeiro contato que nós teremos, eu vou trazer aqui o arroz com feijão. O arroz com feijão que vai ser o quê? Balanço patrimonial e demonstração de resultado. E os elementos que compõem essas duas peças contábeis. Sabendo elaborar um bom balanço patrimonial, uma boa demonstração de resultado, o resto das outras matérias vocês tiram de letra. Para iniciar a nossa conversa, eu quero apresentar para vocês o material que eu utilizei como base para preparar essa aula. E também sugestiono para que vocês acessem esse material, e em específico esses capítulos que estão enumerados ali. Todo esse material ele tem disponível lá na minha biblioteca, que é a biblioteca institucional. Então, não precisa comprar, não precisa adquirir, não precisa tirar xerox. Tem modelo digital lá. Mas para quem quiser comprar e começar a montar a sua biblioteca também, fica à vontade. São ótimas obras, elas são atemporais. Qualquer momento você se vê consultando esses livros e bebendo da fonte, mesmo depois de formado, trabalhando na prática, eles vão te ajudar, tá? Deixa eu bater um laser aqui. Se vocês precisam de um suporte mais teórico, conceitual, esses dois primeiros aqui é o suprassumo, tá? Em específico, esses capítulos. Mas se você quer exercício para praticar, esses dois últimos aqui são ótimos materiais. Vocês estarão muito, muito felizes utilizando esses dois livros para fazer exercício, para melhorar. É igual matemática, não tem jeito. Tem que fazer exercício para fixar, para lembrar e aprender. Bom, falando de Conge 1, não tem como a gente começar a matéria falando sobre qual que é o nosso objeto da contabilidade. Nosso objeto é o patrimônio, empresas públicas e empresas privadas. Não tem segredo. O patrimônio pode ser material ou imaterial. Ele se expande ou ele se retrai. Ele é elástico. Ele é dinâmico. A contabilidade, um dos papéis que a contabilidade tem é acompanhar as transformações desse patrimônio. Transformações qualitativas e quantitativas. Então, ele vai se transformar ao longo da atividade empresarial e a contabilidade vai fazer esse controle, vai fazer esse acompanhamento. E aí a gente aprende a fazer isso muito bem. A gente leva 10 anos aqui, mais a vida inteira, estudando na nossa formação para acompanhar as transformações qualitativas e quantitativas desse patrimônio e evidenciar em demonstrativos contábeis. Esse patrimônio pode ser público, pode ser privado. A prefeitura da cidade não é um patrimônio. A cidade não é um patrimônio. Não só as empresas privadas. Empresa grande? Sim. Empresa pequena? Sim, também. Nós? Sim, também. Vocês têm a contabilidade de vocês. Vocês têm o patrimônio de vocês. Para quem
Para quem controla suas contas pessoais, você está fazendo um controle do seu patrimônio. Faz na caderneta, no caderninho, aqui assim, na unha, faz no Excel, no aplicativo, ou faz tudo de cabeça. O quão sofisticado é o seu sistema de controle do seu patrimônio, melhor vai ser a sua capacidade de análise, a sua capacidade de acompanhar o crescimento e a diminuição do seu patrimônio também. Bom, a gente já, a gente já conhece o objeto da contabilidade e o objetivo da contabilidade. Mas, professor, como é que a contabilidade faz isso? Como é que ela acompanha essas transformações do patrimônio, que são transformações qualitativas e quantitativas? Vamos lá. Isso é uma ótima pergunta. Como que ela faz isso? Ela faz isso por meio do processo contábil. O nosso patrimônio, a nossa empresa, que é o nosso objeto de estudo, é o nosso objeto de trabalho também, está inserido dentro de uma realidade econômica. Essa realidade econômica acontece em diversas situações. Compra e venda de mercadoria, contrata funcionário, compra uma empresa nova, adquire ações de outra empresa, sofre uma fusão, sofre uma cisão, sofre uma incorporação, entra sócio na empresa, sai sócio na empresa, compra carro, deprecia o nosso imobilizado. Tudo isso é a realidade econômica do nosso patrimônio. A contabilidade ela vai pegar e vai observar essa realidade econômica. Numa primeira etapa, que é identificar o evento. Bom, qual o evento econômico que é esse? Vamos identificar esse evento econômico, vamos entender quais são as unidades monetárias que estão envolvendo ele, quais são os valores que envolvem ele, o volume, a característica, a natureza jurídica, qual que é o modelo de negócio da empresa que a gente está trabalhando. Então a contabilidade ela consegue fazer isso, ela consegue identificar esse evento econômico e colocar ele dentro de uma classificação. Vou colocar um exemplo. A constituição de uma empresa. Nós aqui, reunidos, decidimos abrir uma empresa. Aí a gente vai dar 10 mil cada um para a constituição dessa empresa. Essa integralização de capital de cada um, que resulta na constituição da empresa, é uma realidade econômica que já funda o nosso patrimônio líquido e, ao mesmo tempo, funda o nosso ativo. Que a gente deposita o dinheiro em um banco e aí a gente já começa a constituir o nosso patrimônio. Isso é uma identificação do evento, de uma realidade econômica que aconteceu. E para que existe isso, tem que existir uma estrutura conceitual da contabilidade. A contabilidade ela tem um conjunto de conceitos e regras que delimitam a prática da nossa profissão. A estrutura conceitual da contabilidade é o nosso CPC, nosso Código de Pronunciamento Contábil, que faz correlação com as normas internacionais de contabilidade, as IFRS. Então, a estrutura conceitual ela não surgiu do nada, ela é resultado de um processo de evolução histórica da contabilidade e converge com a realidade econômica. A nossa realidade econômica hoje é uma realidade globalizada. Então, nada mais justo do que termos uma estrutura conceitual da contabilidade globalizada também, aceita em mais de 150 países a mesma contabilidade. Ao mesmo tempo, nós temos um sistema jurídico que é fruto de uma evolução histórica da sociedade, do nosso sistema jurídico em si, como sociedade. E isso está atrelado também com as normas contábeis. Então, isso serve como um escopo teórico conceitual para nos auxiliar a fazer essa identificação do evento, a fazer essa primeira etapa aqui do nosso processo contábil. A gente tem uma estrutura conceitual e nós temos um aparato legislativo jurídico que vai delimitar algumas definições e alguns conceitos para o nosso tratamento contábil. Então, a gente não tira, o contador não inventa nada,
A gente utiliza como apoio as nossas leis contábeis para interpretar os nossos fenômenos econômicos aqui. Vou colocar um exemplo. Um exemplo que aí eu quero deixar algumas inquietações para vocês ao longo da aula, e eu não vou responder esse exemplo. Não vou responder essa provocação. O Bitcoin. O que é o Bitcoin? Bitcoin é estoque? Bitcoin é caixa? Bitcoin é imobilizado? É passivo? O que é? De acordo com a nossa estrutura conceitual, com a nossa definição, com o nosso arcabouço jurídico, pensem vocês. O que pode ser um Bitcoin? A empresa ter um Bitcoin. Onde que ela vai colocar isso aí na contabilidade dela? Bom, em seguida, nossa próxima etapa aqui do nosso processo contábil é a mensuração. O que é o ato de mensurar? É o ato de dar valor, dar grandeza. A gente vai ver adiante, nas próximas aulas, quando a gente avançar mais em conteúdo, a gente vai ver que a contabilidade ela tem várias técnicas de mensuração. Nós podemos mensurar os ativos, passivos e patrimônio líquido com métricas diferentes. Ah, professor, métricas diferentes, como se fosse usar o euro, o dólar, o real, para... Não, na verdade, mensurar a valores de entrada ou valores de saída. Ao valor que você gastou para adquirir aquilo, ou ao valor que aquilo vale no mercado, ao valor de venda dele. Nós podemos mensurar de duas formas na contabilidade e fazer o reconhecimento lá no nosso balanço patrimonial na demonstração de resultado. Não quero aprofundar nesse assunto, porque é um assunto para as próximas aulas aqui, a gente vai pegar de uma forma mais resumida essas etapas. Em seguida tem a consolidação. Bom, a gente identifica a realidade econômica, identifica o evento em específico que a gente está trabalhando, a gente mensura ele, a gente dá um valor para ele, e aí agora a gente consolida ele com outros eventos de mesma semelhança. Não adianta o que é o nosso balanço patrimonial, nossa demonstração de resultado. É um resumo de todas as vendas, de todas as operações contábeis ali. Não tem como a gente trazer de forma detalhada nessas peças contábeis. De forma detalhada, a gente tem um livro diário. O livro diário serve para isso, o Razão em T, que vai estar ali de uma forma mais detalhada, de uma forma mais descritiva. Mas essa etapa da consolidação é a gente pegar todos os eventos econômicos que têm uma natureza semelhante e consolidar eles ali no nosso relatório contábil, para ficar de forma mais legível para os nossos usuários. E aí, em seguida, para finalizar, a gente vai divulgar isso aí. A gente vai divulgar isso aí para os nossos usuários internos, usuários externos, de acordo com o interesse que cada um tem na empresa. A gente faz essa ponte entre a realidade econômica e os relatórios contábeis para os usuários que vão tomar a decisão de acordo com a posição da empresa dentro dessa realidade econômica. Esse processo contábil. Aí, de forma bem sucinta, Conge 1, aqui a nossa matéria, é 100% fazer isso. 100% fazer isso. Eu vou apresentar, não muda, vou apresentar uma empresa com alguns casos, com alguns eventos econômicos. E aí a gente vai aprender ao longo dessa disciplina a interpretar esse evento de acordo com o nosso arcabouço legal, do CPC e a legislação societária, que é a partir da Lei 6.404 e Lei 11.638, de 2008. A gente vai identificar esses eventos e fazer o tratamento contábil para chegar até lá no final, que é a nossa peça, balanço patrimonial, demonstração de resultado. Bom, e aí vamos direto às peças, balanço patrimonial, BP. O BP é a nossa estática patrimonial. O que é uma coisa estática? Uma coisa parada. Uma coisa que não se mexe. Se a gente pegar a nossa empresa, lá e tirar uma foto dela, e nessa foto vai ter tudo. Tanto que ela tem de dinheiro em caixa, quanto que ela tem de aplicação financeira, quanto que ela tem de ações de outras empresas, carro, planta, planta fabril, eu digo.
imobilizado, tudo. Marcas, patentes, investimentos, tudo. Aí, ao mesmo tempo, dinheiro que a gente deve para os fornecedores, dinheiro que a gente deve para os funcionários, dinheiro que a gente deve pela participação dos sócios, tudo isso vai sair nessa foto. É o nosso balanço patrimonial. Mas reparem que a gente tirou a foto naquele momento. Se a gente tirou a foto em janeiro, é a posição patrimonial da empresa lá em janeiro. Se a gente tirar em março, abril, outra foto, essa foto vai ser diferente. Essa questão é estática, é parado. Então, geralmente, a gente vai ver balanços patrimoniais, olha, balanços patrimoniais encerrados no final de dezembro. No final de dezembro, que vai trazer a posição patrimonial da empresa naquele momento em dezembro. Isso daí vai trazer uma composição do patrimônio, dos nossos ativos, passivos e patrimônio líquido. Aqui, de uma forma bem simplista e bem resumida, simplista não, resumido, porque simplista isso não é, nem um pouco. Uma forma bem resumida, um balanço patrimonial. Ele, ele é dividido para fins didáticos, eu trago aqui para você. Ele é dividido aqui nessa porção, o ativo, e nessa porção, o passivo. Né? E o nosso patrimônio líquido aqui. Isso, para fins didáticos, é mais compreensível, porque isso resgata um pouco a nossa equação patrimonial. O equilíbrio da equação patrimonial aqui, representado abaixo. Porque tudo que nós temos de direitos é igual a tudo que nós temos de obrigações. Esse é o equilíbrio do nosso balanço patrimonial, que é representado também pela nossa equação patrimonial. Isso é para iniciar um pouco sobre o que a gente vai ver lá na frente de débito e crédito. Esses nossos elementos, eles são divididos em circulante e não circulante. Curto prazo e longo prazo. Circulante tem mais liquidez. Não circulante tem menos liquidez. Isso se aplica para o nosso amigo aqui, ativo, e se aplica aqui para o nosso amigo passivo. Circulante e não circulante. E aí vem mais uma indagação para vocês, uma provocação. Por que o patrimônio líquido não é dividido em circulante e não circulante? Essa fica no ar para vocês. Por quê? Qual que é a diferença? Por que não? Ou talvez o patrimônio líquido seja um... Bom, ele é uma obrigação, sim. Talvez ele seja um passivo não circulante a longo prazo? Ou um passivo não circulante? Mas por que ele é dividido aqui entre patrimônio líquido? A gente vai trabalhar sobre isso mais à frente, mas aqui é uma provocação boa. Por quê? Por que ele não é circulante não circulante? Bom, vamos começar com os mais queridos. O que a gente tem. Os ativos. Os ativos ficam do lado esquerdo ali. Quando a gente for estar diante da nossa realidade econômica, fazendo nosso processo contábil, quando a gente vai identificar um evento econômico, e aí a gente tem que lembrar disso aqui. Opa, isso aqui é um ativo? Se ele for um ativo, ele gera benefícios econômicos futuros. Ele é controlado pela entidade. Ele resulta de eventos passados. Um ativo, ele não precisa se enquadrar nessas três principais definições aqui. Em pelo menos uma, ele pode se enquadrar para se tornar um ativo. Uma, duas. Se for nas três, aí a cartela cheia pode reconhecer o ativo. Nas outras, vai depender de alguns outros fatores subjacentes. Vamos pegar o nosso exemplo clássico de caixa. Bom, caixa é o dinheiro que a empresa tem, é controlado por ela, tem a expectativa de gerar benefícios futuros e ele é resultado de eventos passados. Feito isso, a gente reconhece o nosso caixa lá, reconhece os valores dele. Agora, e se for um arrendamento?
a gente vai arrendar um parque fabril. Esse parque fabril não é nosso. A gente só está alugando ele para usar durante um determinado tempo. Opa, mas esse parque fabril, a gente vai produzir o nosso produto lá. E o nosso produto tem a característica de venda, de gerar benefícios econômicos futuros. Ele atende um critério aqui, esse parque fabril. Ao mesmo tempo, ele não é nosso, mas a gente controla ele. A gente está indo lá trabalhar, a gente tem o poder sobre ele, de controle. Atende aqui também. Poderia reconhecer como passivo para dar equilíbrio na nossa equação patrimonial os pagamentos dos aluguéis referentes a esse parque fabril? Sim. Isso é para a gente deixar um pouco mais palpável, foi só um exemplo, isso é para deixar um pouco mais palpável esse elemento da demonstração contábil, o ativo em si. Bom, ele vai estar aqui, tá? Aqui é um balanço patrimonial não tão simples como aquele que eu mostrei em questão de estrutura. Aqui ele já está um pouco mais dividido. Aqui o nosso ativo, que nós estávamos falando sobre ele. Ele está dividido no nosso circulante, não circulante, realizável a longo prazo. E o a longo prazo vai estar aqui discriminado em investimentos, imobilizado e intangível. Cada um desses elementos possui as suas particularidades aqui. Mas, nesse primeiro ponto, a gente vai trazer de uma forma bem resumida, tá? Mas o conceito principal aqui são essas características que definem um ativo. Bom, indo adiante, aqui, um outro esquema gráfico. O ativo, ele é a nossa aplicação de recursos. E, por outro lado, a gente tem a origem dos recursos. A nossa empresa que a gente constituiu, que a gente deu 10 mil cada um para fechar a nossa empresa, a gente, nesse ato de constituição, da gente dar o dinheiro, depositar na conta do professor Giovanni, que vai ser quem vai cuidar, ou na conta do CNPJ da empresa, né? Vai que vocês me culpam de roubar o dinheiro de vocês, se acontecer alguma coisa. Mas a gente deposita o dinheiro lá, e aí esse ato de depósito, esse ato de constituição, a gente vai fundar aqui, ó, a aplicação de recurso, nosso caixa ou banco, né? Se a gente depositou, vai estar no banco, mas se a gente colocou lá na máquina, caixa, no caixa da empresa, vai estar no caixa. E por outro lado, a gente vai colocar aqui no patrimônio líquido, lá no nosso capital social. A origem do recurso somos nós, os sócios proprietários da empresa que fundou esse patrimônio líquido aqui, com o dinheiro que a gente atribuiu nessa constituição de capital. Em contrapartida, vai estar aqui no nosso ativo, os nossos recursos, o nosso ativo. O caixa gera benefícios econômicos futuros? Gera, está no nosso controle? Está no nosso controle. Atendendo aquelas definições lá de ativo. Bom, aqui sobre a questão do circulante e não circulante. A questão do circulante está 100% relacionado com a liquidez. É 100% relacionado com a questão de liquidez, porque o circulante espera-se que ele seja movimentado a curto prazo, em menos de 12 meses. Já o não circulante não se espera que ele seja movimentado. E o patrimônio líquido? Bom, o patrimônio líquido, a perspectiva é que as empresas não sejam liquidadas. Tem a questão lá da continuidade operacional, é que você não vai abrir uma empresa hoje com a expectativa de fechá-la daqui 3 meses. A ideia é que essa empresa crie perna e começa a andar sozinho e tenha uma continuidade a longo prazo. Então não se espera que o patrimônio líquido tenha liquidez.
correto? É justamente por isso que responde aquela pergunta que eu fiz para vocês, porque por que que o patrimônio líquido não existe a curto prazo e a longo prazo? Porque não se espera que ele seja liquidado. Porque de um lado nós temos os bens e direitos, e de outro lado nós temos as nossas obrigações. Aqui, obrigações com terceiros e aqui obrigações com os sócios. Vamos supor que a nossa empresa não dá certo e a gente vai liquidar ela. Aí a gente vai pegar o nosso dinheiro de volta. A gente vai, a gente vai zerar essa conta caixa e pagar a obrigação que a empresa tem conosco. Vai pagar aqui o nosso patrimônio líquido. Mas isso porque a nossa empresa não deu certo. Não se espera, né? Nenhum contador abre uma empresa na expectativa de que ela não dê certo. Então, por isso que o nosso patrimônio líquido não tem liquidez, por conta lá da continuidade operacional. Aqui, de uma forma mais detalhada, eu trago para vocês essa seta aqui, ó, de cima para baixo. Essa seta de cima para baixo é a liquidez. Então, o nosso circulante ele tem uma liquidez maior. Conforme essa seta vai avançando, a liquidez vai diminuindo. De um lado, o circulante, que é tudo que se transformará em dinheiro no curto prazo, até um ano. E o não circulante, tudo que se transformará em dinheiro a longo prazo, maior que um ano. E também tem outra característica que não se destina à venda. E aqui, mesma compreensão, mesmo entendimento em relação à liquidez. Aí uma pergunta para vocês. E o modelo de negócio? Como é que fica o modelo de negócio? Qual que é a diferença de uma empresa que vende carros para uma empresa que utiliza carros nas suas entregas? Poxa, uma empresa que vende carros, o produto dela são os carros. O estoque são os carros também. O nosso estoque ele vai estar aqui no circulante. Então a gente vai ter uma conta aqui, estoque de carros, carro X, carro Y, carro Z, aqui no circulante, nessa concessionária que a gente está trabalhando como exemplo. Mas se for uma empresa que utiliza carros em suas entregas, os carros vão estar aqui no nosso imobilizado. Porque a expectativa não é que a empresa venda os carros que ela trabalha na entrega. Ela está prestando um serviço de entrega. O carro é só uma finalidade para ela fazer isso. Então ele vai estar incluído aqui no imobilizado, bonitinho, sofrendo depreciação. Percebam que, dependendo do modelo de negócio, há uma diferença no tratamento contábil desses itens. Pegou o exemplo do Bitcoin. Uma empresa vende Bitcoin. Opa, ou uma empresa investiu em Bitcoin, com a expectativa de rentabilidade a longo prazo. Ou outra empresa simplesmente comprou o Bitcoin como uma peça de colecionador, como se fosse uma obra de arte. Lá vai ter a carteira digital dela e ela tem um Bitcoin. Qual que vai ser a diferença aqui no tratamento contábil para cada uma dessas empresas? Bom, aqui trago de uma forma mais detalhada ainda o nosso balanço patrimonial. A gente, relembrando a questão da estática patrimonial, essa aqui é a nossa fotografia em 31/1 do ano X1 da empresa Alfenas S.A. Então, a nossa posição patrimonial dessa empresa em 31/1 é essa daqui. De um lado, nós temos os nossos direitos, os nossos recursos,
que nós pretendemos transformá-los em dinheiro, e do outro lado nós temos as nossas obrigações. Obrigações com terceiros e obrigações com sócios, divididos em passivo e patrimônio líquido. Aí ele vai discriminar aqui de uma forma mais detalhada. Bom, caixa, banco, contas a receber, estoque, terrenos, veículos. Cada conta dessa remete a um significado diferente. Quando a gente fala estoques, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é aquele galpão cheio de produto na embalagem, bonitinho, pronto para ser vendido. Então, se a gente considerar, bom, o nosso galpão, todos os produtos que estão lá no nosso galpão, se a gente for somar os valores dele, totaliza R$ 3.000. Essa é a ideia. Caixa. Se a gente abrir a nossa caixa registradora lá e contar quanto dinheiro que vai ter R$ 1.000 lá. Mesma forma, terreno, veículo, contas a receber, tá? Se a gente vendeu a prazo e a gente tem o direito de receber esse dinheiro a prazo, ele entra aqui no nosso contas a receber. É um ativo, é um direito que a gente tem. De uma forma bem intuitiva, as contas possuem a sua respectiva nomenclatura. E aí, o exercício principal é a gente pensar, bom, isso aqui é curto prazo ou é longo prazo? Isso aqui é um ativo ou um passivo? Como que vai vir a realidade econômica para a gente? Bom, a empresa comprou um terreno. A realidade vai vir assim, simplesmente. A empresa comprou um terreno e ela pagou a prazo. Aí, bom, vamos separar. O que é a compra do terreno? O que é o terreno? O que é uma compra a prazo? O que eu estou gerando com cada um dessas operações e como que isso aqui vai refletir no nosso patrimônio líquido? Esse exemplo da compra do terreno. Bom, o terreno é algo que a empresa vai comprar para construir alguma coisa, um parque fabril, uma loja, um galpão para colocar a sua matéria-prima. Bom, isso aí está dentro da atividade operacional da empresa? Sim. E a atividade operacional da empresa é gerar recursos? É gerar venda, gerar renda e ter lucros? Bom, isso já não atende, está sob o controle dela? Isso atende aquelas características que a gente viu lá de ativo. Então eu vou reconhecer isso aqui no meu balanço patrimonial, no lado dos ativos aqui. E aí, por que eu coloquei a conta a prazo, né? Por que é uma compra a prazo? A gente não tem caixa nem banco para fazer isso. E a gente vai parcelar. A gente vai parcelar em 40 parcelas. A nossa compra. Bom, se a gente vai parcelar, a gente está gerando uma obrigação de fazer esse pagamento em 40 parcelas. Se a gente está gerando uma obrigação de contrapartida, a gente vai registrar aqui desse lado. Para equilibrar a nossa equação patrimonial aqui no nosso balanço. Então, o nosso terreno, que a gente comprou bonitinho, possui a finalidade de ativo, inserido dentro da nossa operação, coloca aqui do lado dos ativos. Mas esse terreno é a curto prazo ou é a longo prazo? Bom, a ideia é a gente construir construir alguma coisa lá, né, nesse terreno e ficar lá e a gente usar por muito tempo. Então, é longo prazo, vai no não circulante. E esse pagamento nosso aqui? É 40. Bom, então eu vou pagar durante um ano, 40 dividido por 12, vamos ver, 40 por 12, 3 anos, ponto 3. Então eu vou reconhecer um pouquinho aqui no passivo circulante e um pouquinho aqui no passivo desculpa, um pouquinho no passivo circulante e um pouquinho no passivo não circulante. Correspondente à quantidade de parcelas que a gente está assumindo. Tá? Bom, só um exemplo. Tá? O balanço patrimonial está aqui de uma forma mais detalhada. Aqui eu trago para vocês um balanço patrimonial real, de uma empresa real. Aqui, em azulzinho, aqui, circulante.
em laranjinha aqui, não circulante. Ele vai trazer aqui pra gente, ó, que bonito. 2023, 2022. Para quê? Para o nosso gestor comparar. Olha que bonito. Nosso usuário da informação, ele vai pegar o balanço patrimonial aqui e comparar as duas colunas. Fazer uma conta rápida. Se cresceu, se aumentou, se diminuiu. A gente consegue ver que tem uma certa liquidez aqui, ó, de cima para baixo, porque a primeira é caixa, caixas equivalentes de caixa, depois é instrumentos financeiros, e aí chegando aqui no imobilizado em uso, intangível, depreciação. A gente percebe que existe uma liquidez. Aí tem o plus, né? Tem a informação da nota 5. Então, se a gente quiser saber sobre caixas e equivalentes de caixas de uma forma mais detalhada, sobre os itens que compõem essas contas, a gente vai lá na nota explicativa, na NE, nota explicativa 5, que aí a gente vai entender melhor. Aqui, cada um, a nota 6, nota 7, nota 8, nível de detalhamento muito forte. Tá? Isso aqui é a peça contábil do balanço patrimonial do Nubank em 31 de 2 de 2023. Aí, isso aqui está trazendo de uma forma quantitativa valores monetários do grupo de contas aqui que compõe esse balanço patrimonial. Mas se a gente quiser informações qualitativas sobre isso, a gente vai lá nas notas explicativas, que aí ele vai descrever bonitinho, em texto legal, sobre cada um desses itens. Tá? Isso aqui, empresas de mercado de capital têm uma qualidade de informação muito maior do que empresas pequenas. Tá? E aí eu convido vocês, faço um convite para vocês pegarem uma empresa que vocês gostam, que vocês têm interesse por ela, acessa as demonstrações contábeis delas e dá uma garimpada, dá uma olhada, vê a cor que tem, vê o jeito que é escrito, o jeito que é organizado. Ó, tem esse site aqui da B3 que eu vou mandar aqui no chat para vocês. Se vocês tiverem interesse, vocês podem entrar aqui, colocar a demonstração. Deixa eu dar um zoomzinho aqui para ficar maior. Coloca aqui o que você quer. Pode vir aqui na DFP. Vamos pegar um intervalo aqui. Pegar março, geralmente elas publicam em março os relatórios anuais. Aqui. Aí vai ter aqui os relatórios contábeis. Vamos pegar uma aqui de exemplo. Vai ter um monte, tá? Viu a quantidade de aba que tem aqui. Vou pegar da Alpargata. Alguém usa Havaiana aí? Vocês gostam de chinelinho da Havaiana? Essa daqui que é a dona. Gera aqui, tá? PDF. Vai trazer pra gente. Demora só 1h30, mas ele vai trazer. 1 hora ele traz pra gente. Tá aqui. Ó, balanço patrimonial, código da conta, bonitinho, plano de contas, né? De acordo com o código. Tópicos e subtópicos, igual capítulo de livro. A BNT. Aqui, ó, os exercícios divididos em coluna. Aquele balanço patrimonial aqui é do ativo, aqui é do passivo. Olha o PL aqui, que bonitão. Aqui tá o PL, o PL dela. 2024, 2023, ó, cresceu o PL dela. Cresceu, é 3.700, 4,35. Vamos ver o ativo. Aqui, o ativo total. Cresceu também. Cresceu o ativo dela. Aí, vão ter outras demonstrações aqui também. Ó, DRA.
DFC, cada uma com a sua finalidade. Mas foca no balanço e na demonstração de resultado. Essas daqui a gente vai ver em outras matérias mais para frente. Não precisa ter pressa. Elas vão chegar. Balanço patrimonial, bonitinho. Aí aqui mais para baixo tem as divulgações dos resultados. Aqui atinge um nível de detalhamento maior. Então tem a mensagem da administração, vai ter algumas análises, vai ter questões de performance, alguns indicadores que eles gostam de trazer. Isso aqui são 108 páginas de relatório contábil. Não é só balanço patrimonial, demonstração de resultado. A empresa tem um nível de detalhamento muito grande de informação. Desempenho. Aí aqui vão ter as notas explicativas, que nem a gente viu ali no nosso slide. Vai ter as notas explicativas para cada item. Aqui, ó, começou as notas explicativas. Então ela vai descrever de que forma que ela faz a avaliação do valor recuperável dos ativos, qual que é a moeda funcional dela, qual que é o uso de estimativa e julgamento que ela faz, tá? Qual que é o modelo de negócio dela. Então façam isso, eu convido vocês a fazer isso para uma empresa que vocês têm interesse. Para vocês verem que, bom, quem que faz isso aqui é um contador, ou um time de contador, muitos. Um sistema contábil por trás, bem forte para fazer isso aqui também. Para vocês já começarem a ter essa naturalidade com esse tipo de informação. É isso que a gente estuda no curso, é isso que a gente trabalha ao longo dos 4 anos aí. Tá? Bom, isso aqui só foi de exemplo. Mandei o link aqui desse site da B3 para ter essas informações. Bom, esse aqui é do Nubank. Do Nubank ele está um pouco desatualizado, 2023. Mas vocês conseguem achar já de 2024 lá. Aqui resgatando a nossa peça contábil, o balanço patrimonial, a nossa equação patrimonial, mantendo a nossa igualdade, o nosso equilíbrio. Tá? Cada um desses itens tem as suas particularidades conceituais, de acordo com as nossas normas, CPC e FRS. E aí a gente primeiro falou do ativo, que é o querido, todo mundo quer falar do ativo. Agora a gente vai falar do passivo. O passivo é um pouco vilão, né? Porque ele são as nossas obrigações, as obrigações da empresa, o dinheiro que ela tem que pagar. Então, não nem sempre é muito bom falar do passivo. O passivo fica um pouco em segundo plano, mas aqui a gente vai ter que falar sobre ele. Ele é importantíssimo. Ele tem a sua função na empresa. E aí, quando nós estivermos ali na nossa prática contábil, nos nossos exercícios, a gente tem que levar em consideração alguns pontos para entender se aquilo ali que está na nossa frente é um passivo ou não. Primeiro, a obrigação existe? Existe uma obrigação? Tem um compromisso legal? Tem uma responsabilidade da empresa de pagar aquele dinheiro? Outra coisa, não tem como evitar, não tem como a gente evitar de pagar isso. A gente despender caixa, despender dinheiro do banco, despender os nossos ativos para quitar esse passivo. Não tem como. A gente vai ter que pagar de um jeito ou de outro. Não tem como a gente fugir. Então, a gente está atendendo um segundo critério aqui. E outra coisa, ele já ocorreu? É um evento passado? Se ele já ocorreu, aí não tem jeito. Atender os 3 critérios aqui, a gente tá lidando com passivo. Lembre-se, esses 3 critérios aqui é o que vai definir. Precisa atender todos? Não. Aí vai depender do contrato que tem envolvido, da natureza dessa obrigação.
E é claro que isso atinge uma complexidade maior em outros casos, que a gente vai ver isso mais para frente nessa disciplina. Mas pra um, pra um, pra um pano de fundo, para a gente começar a trabalhar com o passivo, são esses critérios e essa aqui é a definição dele, de acordo lá com a nossa norma contábil, nosso CPC 00. Bom, o passivo, a gente já viu sobre ele ali, ele vai ficar do lado direito do nosso balanço patrimonial, é uma obrigação legal e uma obrigação não formalizada, ele vai ser dividido a curto prazo e a longo prazo também, ele é resultado de eventos passados, tá? E aí a pergunta, um passivo é igual ao PL? Qual que é a diferença do passivo para o PL? Se os dois aqui estão do mesmo lado das obrigações. Essa é a pergunta que fica no ar aí para vocês também. Ele atende aquele critério de circulante e não circulante também, atende. Curto prazo, longo prazo, 12 meses. É uma obrigação dentro de 12 meses? Então é circulante. Ah, é a longo prazo? Não circulante. Simples assim. Aqui eu trago o passivo para vocês, da Vale. Tá? Vai estar aqui, ó, circulante, não circulante, bonitinho. Se a gente fosse pegar ali na Alpargata, que a gente acabou de comprar, a Alpargata, a gente vai dar uma olhada no passivo dela aqui, para ver como é que ele está. Somos usuários da contabilidade, né? Somos os acionistas. A gente vai ver aqui o passivo total. O passivo total cresceu também. Circulante. Cadê o não circulante? 2.2 aqui. O circulante não cresceu muito, não. Foi pouco. Mas olha que interessante. A proporção do circulante para o não circulante é muito diferente. As nossas obrigações a curto prazo são menores do que as nossas obrigações a longo prazo. Então essa empresa ela tem um grau de endividamento mais a longo prazo, que é curto prazo. Qual que é a proporção do nosso passivo circulante para o ativo circulante? Isso aí a gente vê lá no quarto ano, tá? Eu só vou dar um spoiler aqui para vocês. Aqui o nosso passivo circulante é 956 mil. Vamos gravar esse número. Agora vamos ver o ativo circulante dela, como é que tá. Nossa, 3 milhões e 226. Ela consegue pagar? O ativo circulante dela consegue pagar o passivo circulante dela? Consegue, sobra dinheiro. Consegue, sobra. Se fosse menor, se o ativo circulante dela fosse menor do que o passivo circulante, se tudo que ela tem consegue pagar tudo que ela deve a curto prazo, se consegue, ótimo, é um bom sinal. A empresa tem liquidez. Se não, a empresa não tem liquidez. Ela não consegue cumprir com as dívidas dela a curto prazo, tendo que recorrer a capital de terceiros de novo. Tá? Isso aqui a gente vê lá no quarto ano, na disciplina de análise das demonstrações contábeis. Tá, pegamos de passivo, né? O passivo aqui da Vale, bonitinho, tá? Organizadinho. Aquele esquema das notas explicativas é o mesmo para o passivo. Lá nas notas explicativas vai ter um nível de detalhamento mais qualitativo sobre o tratamento contábil que a empresa está fazendo ali no passivo dela, nas contas dela. Aqui outro da Natura. Aqui o exemplo da nota explicativa. Ó. A nota explicativa 18, a gente vai entender melhor qual que é o tratamento contábil que a empresa faz por passivos de arrendamento dela. Obrigações tributárias, imposto de renda, contribuição social, dividendos, cada um com a sua nota explicativa e cada um com seu tratamento contábil diferente. Lindo, né? Bonito, é bonito. Organizado, bem feitinho. Aqui da Natura também. Esse aqui é o circulante,
que eu mostrei agora atrás, e esse aqui é o não circulante. Bom, resgatando aqui novamente, o passivo desse lado aqui, que a gente acabou de trabalhar com ele. Vimos sobre o ativo, circulante não circulante, vimos sobre o passivo, circulante não circulante, as definições de cada um deles. E agora a gente vai ver o nosso amigo aqui, o PL, patrimônio líquido. Bom, o PL é polêmico. O PL é polêmico, tem muitas discussões teóricas em cima do PL, que a gente vê lá na disciplina de teoria da contabilidade, e também que a gente vê no mestrado, que a gente fica batendo cabeça lá no mestrado sobre o PL. Mas aqui eu trago para vocês de uma forma mais light, mais resumida, mais sucinta, porque o nosso objetivo não é ficar aprofundando nele, mas sim entender que ele é o direito dos sócios. Os sócios aplicou o dinheiro neles para abrir a empresa, fundou o PL e fundou o ativo. Os sucessivos lucros e prejuízos, eles são injetados no PL. Então o nosso PL ele cresce, retrai. Cresce se tem lucro, retrai se tem prejuízo. E aí se a gente vai dissolver a nossa empresa, se a gente vai fechar ela, esses sucessivos lucros e prejuízos fica para a gente no final. Tá? Então a gente tem aqui ó, o tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5. Aí o nosso PL ele cresce, diminui, cresce, diminui. Aí cresce, 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 cresce. Cresce. Tá? Essa crescida aqui no nosso PL é um lucro. Essa diminuição aqui no nosso PL é um prejuízo. Lucro, prejuízo. Tá? Aí chega aqui, opa, que foi bom, foi lucro, aí foi lucro. Aí quando chegou aqui, a gente vai fechar a empresa. O nosso PL que começou aqui, bom, ele se transformou, ele se modificou. Aí quando chega aqui, esse valor é o que a gente tem de direito residual em cima da empresa. A gente pega o nosso ativo, tudo que a gente tem, tudo que a gente tem, tudo que a gente tem não, tudo que a empresa tem. Tudo que a empresa tem, quita tudo que ela deve para terceiros e tudo que ela deve para os sócios. E aí ela fica no 0 a 0. Fica 0 aqui na nossa equação patrimonial, 0 aqui, 0 aqui. Tá? Lembra que a gente viu lá atrás, na equação patrimonial, que tinha ativo é igual a passivo mais PL. Né? Bonitinho, que a gente viu lá atrás. Por que aqui está diferente? Ó? Por que aqui está diferente? Bom, a gente jogou o passivo para lá. Ó. Vamos supor que esse ativo aqui ele tá maisinho aqui, né? Esse aqui tá maisinho também. Aí a gente joga o passivo para cá, ele fica negativo aqui e fica o ativo positivo. Vai dar essa equação que está aqui. Ó. Então se a gente pega tudo que a gente tem e quita tudo que a gente deve para terceiros, resulta no valor residual para os sócios. Tudo que os sócios têm direito de receber da empresa como direito deles. Que é o quê? O que é o direito deles? É o capital inicial, que é esse dinheiro que a gente investiu aqui, nesse instante 1, na abertura da empresa, mais ou menos os sucessivos lucros e prejuízos que a gente teve nos outros períodos, até a gente quitar a empresa. Esse é o nosso PL. Tá? Aí, um assunto polêmico, né? PL é um passivo? PL é uma obrigação, mas é uma obrigação que por ser uma obrigação, tem uma natureza semelhante ao passivo. Mas a finalidade dessa obrigação é outra. Enquanto a finalidade é com os terceiros, fornecedores, credores, funcionários, bancos. O outro é com os sócios que constituem a empresa. E aí o principal, bom, o passivo ele tem data de vencimento. Já o PL ele não tem data de vencimento. A gente vai fechar a empresa daqui a 1 ano, a gente não cronometra isso. A gente simplesmente abre ela, espera que ela vai
revigorar e vai vingar por muitos anos. E que nunca vai fechar. Então, a natureza é semelhante, mas a finalidade é outra. Enquanto um é para terceiros, o passivo para o PL é para os sócios. Bom, eu não consigo voltar. Vamos agora para a demonstração de resultado. Balanço patrimonial, ok para vocês? Estou falando grego, fui muito rápido, faltou algum exemplo. Tá suave, Matheus? Vai na fé, fechou. Por acaso o Matheus Bernardi é o teuzinho? Esse mesmo. Então foi você que mandou o negócio aqui? Esse app? Não, esse foi o Party Files. Tá, não foi o teuzinho. Eu já achei que você ia estar mandando golpe aqui, hein, teuzinho, pra nós. Aqui no chat. Mas enfim, tá. Se tá suave, vou na fé. Pode deixar. Bora de demonstração de resultado. Demonstração de resultado, ela traz para nós a dinâmica patrimonial. Dinâmica. A gente estava vendo sobre estática patrimonial. Estática é um negócio parado. Já a demonstração de resultado, ela traz a dinâmica. O tanto que a nossa empresa cresceu ou diminuiu, traduzida pelo lucro ou prejuízo. Então, lá em 31 de dezembro do ano X, a gente tem uma estática patrimonial, a posição do nosso patrimônio, e a gente tem a dinâmica patrimonial, o quanto que o nosso patrimônio cresceu ou diminuiu ao longo daquele período contábil. Isso traduzido aí pelo nosso lucro ou prejuízo. Professor, mas não é demonstração de resultado do exercício? Isso aqui é polêmico. Do exercício. Bom, a gente teve uma atualização na nossa lei contábil, nosso CPC 00, tá? Ele passou por uma revisão. Para fazer essa revisão não foi no nosso CPC também, foi nas normas internacionais de contabilidade. Elas foram revisadas e nessa revisão mudou o nome. Não é mais demonstração do resultado do exercício, é demonstração do resultado. DR, só. E não é DR de briga com a namorada, com o namorado. Demonstração de resultado, só. Não é mais DRE. O E aqui, ó, pode tirar ele. É o mais correto que você fala. Demonstração de resultado. Aí, Letícia, a justificativa para isso é que a demonstração de resultado, ela tem itens nela que não são apenas daquele resultado do exercício, não são apenas daquele exercício. Vou pegar aqui o nosso ano X1, vamos pegar o ano X3, tá? A gente vai fazer a demonstração de resultado do ano X3. Só que essa demonstração de resultado, ela possui despesas. Ela possui despesas dissolvidas em 4 anos. 4 anos. Então, no ano X1, no ano X2, no ano X3 e no ano X4, a gente apropriou, reconheceu na demonstração de resultado essas despesas ano a ano. Essas despesas, a gente contratou essas despesas no exercício 1, no ano 1. Lá no ano 1, a gente negociou uma prestação de serviço para a nossa empresa. Aí essa prestação de serviço tem um contrato de 4 anos e a gente vai pagar essa despesa ao longo de 4 anos. A gente vai reconhecer essa despesa de 4 anos na primeira demonstração de resultado?
de uma vez, sendo que o serviço não foi prestado, ou a gente vai reconhecer tudo lá no ano 4. No ano 1 ou no ano 4. E vamos supor que é uma despesa grande, assim, coisa de 1 milhão. 1 milhão de despesa. Às vezes, se a gente joga aqui no ano 1, a gente acabou com a nossa demonstração de resultado. A gente vai ter um prejuízo gigantesco de uma coisa que nem aconteceu ainda. Não, beleza. O nosso contador é um contador que estudou na UEM, teve aula com a professora Kelly, teve aula com com a professora Joyce, teve aula com o professor Marrone. Falou, não, que isso, vamos separar essa despesa ano a ano, conforme a gente vai consumindo ela. Conforme a gente vai consumindo, a gente vai pagando, senão a nossa demonstração de resultado vai ficar inflada. E da mesma forma, se a gente coloca aqui tudo no ano 1, no ano 2, a gente vai ter um lucro gigantesco. Mas, beleza, vamos fazer. Aí, pergunto, essa despesa que é distribuída em 4 exercícios e que a gente negociou ela no primeiro exercício aqui, a demonstração do ano 3, que a gente está vendo aqui, ela possui elementos de anos anteriores. Ela possui elemento de uma despesa que a gente negociou lá no ano 1. Ora, ela não é uma demonstração de resultado de exercício, do exercício 3, unicamente, perfeitamente. Ah, então teria que fazer uma separada? Teria que fazer uma separada para o exercício e uma de exercícios anteriores? É mais uma demonstração contábil para a gente fazer? Não, só vamos mudar o nome dela, que fica mais fácil. Porque aí ela vai ter elementos de outros exercícios nela, não só daquele exercício do ano 3. Isso é cabível não só para as despesas, mas para as receitas também. A gente pode reconhecer as receitas picada em vários anos sucessivos. E aí pode ser uma receita que eu negociei em anos passados e agora eu estou reconhecendo ela. E aí por isso, por conta de discussões como essa, que por questão lá do princípio de competência contábil, o mais adequado é a gente utilizar o termo demonstração de resultado. Pensa bem, eu estou na aula de outro professor. Tô na aula com um professor que é um pouquinho mais velho e ele utiliza um material mais antigo. Ele utiliza um material mais antigo e ele utiliza demonstração de resultado do exercício. Por favor, não deem carteirada nesse professor. Não façam isso. Não sejam grosseiros. Tá? Utilizem o termo que ele utiliza na aula dele. Tá? Aqui na minha aula, se vocês falarem demonstração de resultado do exercício, ou se vocês colocarem na prova, ou qualquer momento em trabalho, eu não vou penalizar por isso de forma alguma. Isso aí é uma coisa que aconteceu acho que aconteceu em 2018, essa revisão aqui da norma. Aconteceu em 2018, eu acho, 2019. Então tem uma curva de tempo assim para a gente adotar esse novo termo, tudo, e também não vai mudar nada, sabe? Vai continuar sendo a mesma coisa, só vai mudar o nome, só vai mudar o rótulo dela, tá? E isso aqui já puxa um pouco eu já quero deixar um convite aqui para vocês. Não vou escrever tudo não, só vou escrever aqui, ó, competência. Competência. Tá? Procurem sobre isso aqui, ó, competência contábil. Fica aqui um exercício muito bom de aprendizado, tá? A gente tem um princípio da competência contábil e procurem sobre isso de forma paralela. Vale a pena, vejam os vídeos no YouTube, que tem bastante coisa legal, que trata justamente isso aqui que a gente trabalhou aqui no nosso exemplo, de reconhecimento de despesa. Uma despesa contratada no ano 1
sendo reconhecida em 4 anos conforme o consumo da despesa, conforme a execução dela, do serviço que a gente contratou. A gente vai pagar essa despesa, a gente vai sacrificar os nossos ativos para o pagamento dessa despesa. E aí a gente faz isso de acordo com a competência dela. Que aí por isso que a gente utiliza esse termo competência. Mesma coisa, receita. Um exemplo muito bom é as empresas de construção civil. Empresa, para quem vive em Maringá, sabe que aqui tem muita construtora, que de uma semana para outra brota um prédio aqui na cidade. Aí vamos pegar todo mundo aqui, compra apartamento. A gente compra o apartamento à vista, na planta. A gente paga lá, e a gente é cheio da grana, a gente abre empresa, 200k aqui, ó, em cima da mesa, 200k, todo mundo dá. A gente compra cada um apartamento aqui no mesmo prédio. Aí a construtora, ela reconhece essa receita no ano 1, ela vai entregar em 4 anos pra gente. Estou para mudar essa cor aqui. Azulzinho. Ela vai reconhecer tudo no ano 1. A gente está aqui em 10, vai dar 2 milhões. Ela vai reconhecer 2 milhões de receita no ano 1? Ou ela vai reconhecer aqui no final, no ano 4? Ou ela pode fazer também o quê? Bom, essa empresa, esse prédio que está construindo com os nossos apartamentos, ele vai demorar 4 anos para ser construído, então eu posso fatiar essa receita e ir reconhecendo ela ano a ano, de acordo com esse critério aqui. Ou eu posso reconhecer ela de acordo com a porcentagem de conclusão da obra. Como assim? Ó, no ano 1, 20% está construído. No ano 2, 30%. Aqui, 40% construído no ano 3. Aqui eles meteram marcha. E aqui no final, 10%. Bom, aqui eu vou reconhecer 20% da minha receita. Aqui 30%, 40% e 10%. Também é aceito. Então, isso aqui está dentro de uma competência contábil, tá? Uma competência de reconhecimento de receita e despesa. E isso tem que estar equilibrado na nossa demonstração de resultado. Pensa assim, ao mesmo tempo que a nossa empresa de construção civil ela está reconhecendo 20% da receita dela, de acordo com o critério de porcentagem de conclusão da obra, 20% da obra já tá de pé. Então eu vou reconhecer a despesa de 20%. Ao mesmo tempo, ela pode reconhecer o custo de 20%, porque, bom, a gente gastou, 20% da obra está construída, a gente gastou mão de obra, matéria-prima, ferro, aço, concreto, para deixar tudo aquilo ali de pé. E isso corresponde a 20% da minha obra inteira. Então, eu já reconheci 20% do meu custo lá. Ao mesmo tempo, tem despesas para fazer tudo isso acontecer. Inúmeras despesas. A gente reconheceu também as despesas proporcionais. Tudo não está bem equilibrado na minha demonstração de resultado, dentro desse meu critério de reconhecimento aqui? Tá bem equilibrado. Tá bem equilibrado, ano a ano, bonitinho. Receitas confrontando os seus custos e confrontando as suas despesas, de acordo com o nosso critério de reconhecimento aqui. Bom, estamos fazendo uma boa prática contábil. A gente está atendendo o princípio de competência contábil e, ao mesmo tempo, a gente vai estar atendendo outro princípio que eu adoro, que é o realização. Isso eu vou escrever aqui no chat. Não dá, não é muita coisa para escrever ali. Realização da receita e confrontação das despesas. Tá? Eu estou reconhecendo a minha receita, estou realizando ela e estou confrontando ela com as minhas despesas e custos proporcionalmente. Proporcionalmente. Porque se eu não atender isso, a minha demonstração de resultado fica desbalanceada, fica meio manca. Eu vou estar reconhecendo receita demais
ou de menos, ou eu vou estar reconhecendo despesa de mais ou de menos. Professor, mas no que isso aí impacta? No lucro. No lucro, vai impactar no lucro. Se você for gestor, se você for CEO, CFO, se você for lá do board, dos funcionários que tomam decisões que influenciam muito a empresa, e, e se você trabalha numa empresa que tem comissão em cima do lucro, isso vai fazer diferença no seu bolso. Se você quer reconhecer mais ou menos receitas, mais ou menos despesas, porque vai influenciar o seu lucro. Ao mesmo tempo, se você trabalha numa empresa de mercados de capitais, você vai distribuir dividendos para os seus acionistas. Então, se você tem lucro, você distribui dividendos com base nele. Lucros altos, altos dividendos. E bom, e as pessoas só compram ação com base nos dividendos que a empresa paga. Então, se a empresa não paga dividendos, todo mundo vai vender as ações dela, vai diminuir a atratividade dela no mercado. Ou, ao mesmo tempo, bom, se você reconhece se você reconhece todas as suas receitas aqui no primeiro ano, nossa, você vai distribuir muitos dividendos. Você vai tornar a sua empresa muito atrativa. Mas depois, aqui nos próximos anos, você não vai conseguir mais reconhecer aquele montante de receita. Talvez aqui você perca mercado, se perca acionistas, perca atratividade, você vai ter prejuízo. Então, essa manutenção da boa prática contábil, atendendo o princípio da realização da receita e confrontação das despesas dentro de um período de competência contábil, é fundamental observar isso. E saber como que quais as consequências que isso traz. Traz no quê? Na distribuição de dividendos, lucro, prejuízo, remuneração variável, alavancagem operacional da sua empresa, crescimento a longo prazo. Tá? Tudo isso vai do quê? Do contador fazendo a contabilidade dele ali. Isso influencia outras partes. Bom, demonstração do resultado. Tá? Eu vou até estourar meu tempo aqui com vocês, que é 9h10. Aí, 9 horas. A gente tem mais 10 minutos. Aí a gente abre uns 10 minutos para conversar, trocar uma ideia, mas também se surgir qualquer dúvida, pode se manifestar, que não tem problema algum. Bom, como que funciona a evidenciação da demonstração contábil? O que é tornar evidente algo? É tornar palpável, tá? Trazer clareza naquilo, apresentar. E a demonstração de resultado, como nós já tratamos aqui, ela traz esse nosso crescimento em termos monetários do nosso patrimônio. O patrimônio retraiu ou expandiu? Traduzidos na forma do lucro ou prejuízo. E a nossa demonstração de resultado, ela é apresentada, ela é desdobrada de acordo com a relação desses itens com a receita. Aqui eu trago duas para vocês, uma de acordo com a Lei 6.404 e outra de acordo com o nosso CPC 26. E vão ser duas estruturas diferentes, mas elas possuem coisas em comum. Primeiro, começa aqui com as nossas receitas. Depois, as deduções, que vai ser os nossos custos. O CMV. CMV, impostos sobre venda. Depois vai ter as nossas despesas operacionais. Depois vai ter as nossas outras receitas e outras despesas, aqui embaixo. Vai ter os nossos impostos sobre o lucro. E aqui o nosso tão esperado lucro ou prejuízo. E isso é separado em alguns termos que eu acho importante a gente decorar. Isso não tem jeito. É decoreba. Bom, receita operacional bruta
O termo da palavra bruto é algo que não foi dissolvido ainda. E operacional, porque deriva das nossas atividades operacionais. E o termo receita, bom, receita é aumento do nosso patrimônio. As deduções estão logo aqui em seguida, porque elas estão diretamente relacionadas, são os nossos custos, nossos CMV, nossos impostos sobre venda. Então, por isso que elas estão aqui logo em segundo. Porque elas têm um relacionamento direto, é o que a gente está vendendo. São essas nossas deduções. E aqui já muda a nomenclatura. A gente vai ter uma receita operacional líquida. Por que líquido? Porque o bruto ali foi dissolvido dele o valor do CMV e das nossas deduções ali. E aí depois, nós temos aqui o surgimento de um conceito novo, de um termo novo, resultado. A gente já tem um resultado. A gente já tem um resultado porque, em termos de resultado, a gente ganhou, a gente gastou, a gente tem um resultado. Mas esse resultado, ele continua sendo um resultado um pouco bruto. Mas a gente vai dar o nome dele aqui de resultado operacional bruto. Tá? Porque a gente já tirou alguma parte aqui de deduções. Aí esse resultado que está bruto, a gente vai tirar as nossas despesas. Despesas e outras receitas. Aqui. Receitas operacionais. Tirando isso, a gente mantém o nosso resultado. Ele é um resultado operacional também, só que ele é líquido. Ele vai tirar algumas deduções aqui também. E aí depois a gente tem resultado antes do imposto de renda e contribuição social, sobre o lucro líquido, e aí a gente vai ter um resultado de exercício. O resultado de exercício antes das participações. Aqui ele traz em outro termo também, mas é bem semelhante, resultado líquido. Resultado líquido do período. Resultado líquido das operações continuadas, resultados antes das receitas, parará. Mas penso, assim, primeiro o que eu uso para fazer meu decoreba? A gente tem receita bruta. E aí essa receita bruta eu tiro o custo, vira receita líquida. Dessa receita líquida, eu tiro os meus impostos, o CMV ali vira resultado bruto. Opa, mas aí eu tiro as minhas despesas, e aí eu já tenho um resultado líquido. Pensa assim, era receita, vira resultado. Era bruto, vira líquido. Esse é meio que um esqueleto da demonstração de resultado. Eu vou exigir isso de vocês? Sim, vou. Isso eu vou exigir. Eu vou exigir que vocês façam a demonstração de resultado de vocês em uma dessas configurações aqui. Em uma dessas e vocês precisam se forçar a fazer dessa forma. A ter isso aqui desenhado na cabeça de vocês. Quando falar plano de contas de demonstração de resultado, tem que vir isso aqui na cabeça de vocês. Por quê? Bom, a gente é contador. A gente está aprendendo para virar contador. A gente precisa ser organizado. Precisa ser organizado, precisa aprender a transmitir uma informação padronizada. A gente viu aqui a demonstrar as informações contábeis da Alpargatas. Tá? Aqui, o balanço patrimonial, demonstração de resultado. Ó, demonstração de resultado dela aqui. Se a gente pegar a demonstração de resultado da Petrobras, vai ser igual. Esse esqueleto vai ser igual. Por que é igual? Porque, bom, é muito mais fácil para mim que vou ler isso aqui, é padronizado. E também para quem for preparar, você está trabalhando na Alpargatas como contador e sai e consegue uma vaga de empregos no Banco do Brasil, vai ser a mesma demonstração de resultado lá, você não vai precisar aprender tudo de novo. Então, isso aqui vai ser a mesma para todas as empresas. Vai ter um nível de detalhamento maior ou menor? Sim, vai ter, vai mudar. Uma coisa ou outra, de acordo com o modelo de negócio. Mas o esqueleto é o mesmo. O esqueleto da demonstração de resultado é o mesmo. Bom, indo para os finalmente aqui,
Vou bater em cima dos elementos da demonstração de resultado. Vou tentar terminar. Tá? Bom, começando com o principal, receita. Receita aqui, de acordo com a nossa estrutura conceitual, CPC, receitas são aumentos nos ativos ou redução nos passivos. Consequentemente, vai dar um aumento no nosso patrimônio líquido. Exceto aqueles que é contribuição dos sócios. Aquele nosso exemplo da constituição do capital social de uma empresa, a gente dá 10 mil para constituir uma empresa, para abrir ela. Abriu a conta caixa e abriu a conta PL, o nosso patrimônio está fundado. Essa nossa constituição, esse nosso dinheiro que a gente reúne para abrir a empresa não é uma receita. Não é uma receita, isso aí é constituição de empresa. Agora a gente funda o nosso PL. Funda o nosso ativo, funda o nosso passivo. A gente dá aqui, ó, 1K. Aí dá 1K em cash aqui, a gente aumenta. Opa, fundou o nosso balanço patrimonial. Esse 1K, a gente compra estoque. A gente compra aqui um estoquezinho e vende esse estoque. A venda, se for uma venda à vista, vai entrar aqui no nosso caixa e banco. E ao mesmo tempo vai entrar lá na nossa demonstração de resultado o valor da receita. Bom, naturalmente a nossa demonstração de resultado vai se desdobrar no lucro ou prejuízo. Esse lucro ou prejuízo, que é o resultado da nossa demonstração de resultado, lucro ou prejuízo, ele vai ser injetado aqui no PL. Então, essa realização da receita aumenta, consequentemente, de forma conjunta, o nosso ativo e o nosso PL. Atendendo aqui esse conceito de receita nosso. São aumentos nos ativos e aumentos no patrimônio líquido. Tá? Aumenta o patrimônio líquido por quê? Porque ele está traduzido aqui no nosso lucro ou prejuízo. Beleza? Bom, e a despesa? A despesa é a vilã da história. É o que vai diminuir o nosso patrimônio líquido e reduz o nosso ativo. A gente tem uma despesa com publicidade e propaganda. A gente vai colocar outdoor na cidade. E aí a gente vai ter uma despesa de 10K com isso. Bom, a gente vai ter que desembolsar dinheiro do nosso caixa para fazer isso. Se a gente está desembolsando dinheiro do nosso caixa, a gente está diminuindo o nosso ativo. E ao mesmo tempo a gente joga lá na nossa demonstração de resultado como despesa. Se a gente jogou como despesa, ora, consequentemente aqui o nosso lucro ou prejuízo vai estar influenciando ele também. Porque quanto mais despesa eu mandar para a minha demonstração de resultado, menor vai ser o meu lucro. Ah, professor, mas e se eu for pagar a prazo essa despesa com publicidade e propaganda? Bom, eu vou jogar lá no passivo. Em vez de jogar no ativo, eu vou jogar no passivo. Mas uma hora a gente vai ter que pagar esse passivo, né? Uma hora a gente vai ter que tirar dinheiro do caixa, que vai consequentemente diminuir o nosso ativo para quitar o nosso passivo. E aí a gente vai reconhecer na demonstração de resultado em algum momento, pode ser no momento da quitação, essa despesa. Tá? Aí tem aqui a questão na conceituação, exceto referente à distribuição aos detentores de direitos sobre o patrimônio. Isso aqui é o dividendo. Olha que bonito. O nosso dividendo, dividendos a pagar, que a gente fecha no final do nosso exercício contábil, com base no nosso lucro, esse nosso dividendo não é despesa, é distribuição de direito dos sócios. A gente paga com dinheiro do caixa, os nossos dividendos eles são reconhecidos lá no passivo, não entram na demonstração de resultado. Se não entra na demonstração de resultado, é despesa. Não é? Exemplos, despesas com vendas gerais, administrativas. Tá? Bom, isso aqui eu vou pular, tá? Vou seguir adiante, muito grande, depois a gente trabalha melhor com ele. Resultado. A gente já trabalhou ali na demonstração de resultado, mas o que é o conceito de resultado?
é aumento ou diminuição do patrimônio líquido. É o nosso lucro ou prejuízo. Quando a gente for confrontar as nossas receitas, os nossos custos e as nossas despesas, o que a gente tem ali no final é o nosso resultado. Esse resultado pode ser positivo ou pode ser negativo. Tá? Lucro ou prejuízo. Bom, deixa eu ver aqui mais para frente se tem alguma coisa aqui para a gente trabalhar. Ó, eu queria trazer essa imagem aqui para vocês, para a gente trazer de uma forma resumida o balanço patrimonial e a demonstração de resultado, para a gente encerrar. Nós temos, nós temos um balanço patrimonial no início de um período. Pode ser no período X1 aqui. A gente tem a nossa equação patrimonial, que é o ativo, é igual a passivo mais PL. Passivo mais PL. Beleza. Aí, ao longo do ano X1 para o ano X2, a gente tem o nosso exercício contábil. A empresa vai comprar, vender, contratar funcionário, comprar carro para fazer de entrega das mercadorias, vai ter toda a realidade econômica da empresa ali entre X1 e X2. E aí, o nosso patrimônio está ali, aumentando, diminuindo, ele é elástico. E aqui no final de X2, a gente vai ter um outro balanço patrimonial, com uma outra posição patrimonial, considerando tudo isso que aconteceu nesse meio tempo. Então, aqui, o nosso balanço patrimonial, ele vai trazer a posição, a estática patrimonial, em X1 e X2. De uma forma complementar, a nossa demonstração de resultado vai trazer aqui as nossas receitas menos despesas, com o desdobramento do nosso lucro ou prejuízo, trazendo para o nosso usuário da contabilidade quanto que esse nosso patrimônio cresceu, diminuiu, expandiu ou retraiu. Isso que vai ser a base dessa nossa disciplina. A gente vai pegar o ano X1 e eu vou dar para vocês um balanço patrimonial. E vou dar uma porrada de fato contábil aqui para vocês fazer contabilidade. Um monte de fato contábil. E aí vocês vão fazer débito e crédito, fazer contabilidade, para chegar aqui em X2, elaborar um novo balanço patrimonial e elaborar uma demonstração de resultado para a gente evidenciar essas transformações qualitativas e quantitativas aí no nosso patrimônio. Vai ser basicamente isso. Essas primeiras aulas são aulas mais conceituais para a gente fazer algumas definições do que? Definições dos itens dessas peças contábeis. É a base, é a base. Que aí lá na frente, quando eu falar ativo, opa, já vai vir uma ideia desenhada na cabeça de vocês do que é ativo. O que é receita, vocês já veem. Para vocês pegarem um fato contábil, analisar ele e saber separar, ó, isso é receita, isso é despesa, o reconhecimento é dessa forma, eu jogo aqui, jogo ali na minha peça contábil. Tá? Bom, eu gostaria de continuar, mas a gente tem horário. Não, a gente não pode extrapolar aqui. Eu não sei se vocês têm outra aula em seguida. Eu tenho aula de custos agora. Mas fica para a próxima aula a gente fazer, puxar aqui método da partida dobrada. O bendito do nosso débito e crédito. O que eu vou recomendar para vocês? Deixa eu achar aqui. Para vocês fazerem em casa, com calma, ou no final de semana. Qual que é os nossos próximos passos? Praticar, treinar, fazer uma leitura. Aí é vocês que se colocam em perspectiva. Ah, eu tenho mais dificuldade em aspectos teóricos dessa disciplina. Eu cadeço um pouco mais aí padeço um pouco mais de teoria. Então você pega esses dois aqui
dá uma lida neles, dá uma praticada, conversa um pouco com eles. Esses capítulos aqui em específico são materiais muito bons, vai ajudar bastante. E se você quer uma aplicação prática, quer fazer exercício, quer botar a mão na massa, esses dois aqui são bem didáticos e bem completos, tá? Capítulo 2 e 3 dos dois. Preciso pegar os dois, professores? Ou um ou outro. Ou um ou outro já ajuda bastante. Tá? Isso aqui, os próximos passos a gente vai fazer em sala de aula também, mas de forma complementar é interessante que vocês façam por vocês mesmos. Tem, os dois têm. Na biblioteca virtual, lá na minha biblioteca. Eu não sei se tem na física, tá? Esse aqui eu sei que tem na física, porque eu tive que pegar na época do mestrado, então eu sei que tem. Mas esses outros eu acho que não. Talvez esse tenha. Mas tem a biblioteca virtual lá, que é um recurso maravilhoso aí que dá para vocês usar. Bom, por hoje é só, tá? Aproveitem segunda-feira para descansar e vamos continuar aí essa aula de conjunto. Quinta-feira tem mais. Espero vê-los presencialmente. Eu prefiro presencial. Remoto parece que é um pouco distante, né? Parece que é um pouco distante. Aí, em relação à lista de chamada, mandem um nome aqui no chat. Remoto filme de terror é quase igual, parecido. Mandem o nome de vocês aí na lista de chamada, que aí eu dou baixo aqui, controlo. E do mais é isso. Vocês têm alguma coisa para falar? Alguma dúvida, sugestão, crítica? Alguém quer falar alguma coisa? Professor, você vai disponibilizar o material? Os slides, você fala? Exato. Sim, sim. Coloco lá no Classroom para vocês. Beleza. Mas não estuda com base no slide, não, tá? Sim, sim, pode deixar. Estuda com base no livro. O livro é melhor. E é porque eu fiz o slide com base no livro. Bom, é isso. Quem mandou o nome mandou. Quem não mandou, não manda mais. Prof, uma pergunta.